Ontem a gente teve os dados de inflação, não sei se o pessoal te pergunta muito sobre isso também, inflação, crescimento do PIB. Ontem saíram os dados da inflação de agosto, 0,23, até um pouquinho abaixo do que o mercado previa, e principalmente a relação que isso tem com a política de juros no Brasil. Aí sim, isso interferindo bastante, tanto no consumo como também nas decisões de investimento dos empreendedores. O que você tem visto nesse horizonte, Ricardo? Bom, o que vem acontecendo já há algum tempo é que o mundo vem passando, em geral, por um processo de desinflação. Então, o que significa isso? Veio a pandemia, inicialmente a economia mundial se paralisou. Em resposta a isso, governos e bancos centrais no mundo inteiro deram os maiores estímulos econômicos que a gente já tinha visto na história. Nunca nenhum governo, e no Brasil não foi diferente, gastou tanto quanto naquele período. E nunca, em nenhum momento, o Banco Central também deu tanto estímulo monetário. A taxa de juros Selic, a taxa básica brasileira, chegou a cair a 2%. Em resposta a isso, a inflação subiu muito no Brasil e no mundo. No Brasil, ela subiu inicialmente mais rapidamente e mais. A inflação chegou a bater 13%. Em resposta a essa alta da inflação, aí foi o Banco Central que, levando em consideração o passado hiperinflacionário brasileiro, ele sabe muito bem que não dá para brincar com a inflação. E ele elevou bastante a taxa de juros, que é um instrumento de encarecer o crédito. Com crédito mais caro, menos gente consegue comprar produtos de valor unitário mais elevado. Em particular, isso é verdade para automóveis, é verdade para ônibus, para caminhões, para imóveis em particular. E o que acaba acontecendo é que aquele imóvel que deixa de ser vendido, porque antes a prestação do imóvel no financiamento cabia no salário do sujeito, mas não cabe mais, leva a incorporadora a cancelar um novo lançamento que ela faria no futuro. Isso significa que alguns operários que trabalhariam lá vão acabar perdendo emprego, corretores que venderiam imóveis vão vender menos, e digamos que cada um desses operários e cada um desses corretores tinha intenção de comprar um automóvel, mas agora eles não estão com dinheiro para comprar um automóvel, então cai a venda de automóveis. Aí a montadora acaba também demitindo, está vendendo menos, acaba demitindo alguns operários, alguns vendedores de concessionária perdem emprego, e vamos dizer que cada um deles quisesse comprar uma televisão e agora não tem dinheiro, cai a venda da televisão. Então, a moral da história é que a alta de juros acaba tornando mais difícil para todo mundo que precisa vender, conseguir vender, e aí eles não sobem os preços. A inflação que vinha subindo cai. Foi o que aconteceu no Brasil. A novidade são os últimos 2 meses e será o próximo, ou o mês que a gente está ainda vivendo. É o seguinte, nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, o Brasil tinha registrado deflação, os preços tinham caído. E eles tinham caído porque aconteceram 2 fenômenos. O primeiro, uma redução de impostos no preço de energia, no preço de combustíveis, e o segundo, somou-se a isso que o preço do petróleo naqueles meses no mercado internacional despencou. Com isso tudo, a gente teve deflação nesses meses. Só que quando a gente calcula a inflação acumulada em 12 meses, que é a que o Banco Central usa para balizar as decisões de política monetária, cada mês que avança, você tira a inflação de 12 meses atrás e coloca o novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora em agosto. Mesmo com uma inflação muito baixa, não só abaixo das expectativas, mas muito baixa, a inflação acumulada em 12 meses subiu porque saiu o dado de agosto, que era um dado do ano passado, que era um dado de deflação. Então, a inflação que estava em 4% subiu para 4,60% e que está acima da meta atual de inflação do Banco Central. E ela vai subir de novo em setembro pela mesma razão, deve passar um pouquinho de 5%. Por que isso é importante? Porque isso impede que o Banco Central, neste momento, acelere o processo de queda de juros. Por outro lado, como eu acredito que a partir de outubro a nossa inflação acumulada em 12 meses volta a cair e vai cair mais rapidamente e mais do que o mercado acredita, eu acredito que a gente vai ter um processo de queda de juros no Brasil mais longo do que as pessoas estão imaginando e maior do que as pessoas estão imaginando. Mas isso vai se estender ao longo do ano que vem. Por que é importante? Porque se a alta de juros freava a economia, essa queda de juros tem exatamente o efeito contrário, tem o efeito de pisar no acelerador. As empresas conseguirem vender mais, elas vão contratar mais gente, a economia vai se acelerar, e o resultado prático disso é que é algo que já vem acontecendo há 3 anos, aconteceu em 2021, aconteceu em 2022, está acontecendo em 2023, provavelmente vai se repetir em 2024, que a economia brasileira vai crescer mais do que as pessoas estão imaginando.